Olá, eu sou Carlos Kelvin e eu sou aluno da UFRN. Bom, eu vou apresentar aqui um trabalho de Física Clássica 1. Eu vou falar sobre mecânica clássica, sobre a parte da dinâmica. E bom, antes da gente começar a falar sobre as leis de Newton, a gente tem que falar sobre os pensadores que vieram antes dele e como que eles imaginavam a ação das forças no meio. Bom, eles tinham uma ideia que era de certo modo errado. A gente não pode falar de todo errado e que não serviu para nada. Pelo contrário, foram cruciais para o desenvolvimento das ideias que vieram posteriores. E bom, quais eram essas ideias que esses pensadores antigos tinham? Eles imaginavam que as forças para que um objeto ele tivesse uma velocidade constante, deveria sempre existir uma força de mesma intensidade àquela inicial. O que a gente sabe depois de Newton que isso está errado, porque é exatamente o contrário disso. Agora, essa ideia ela é de certo modo razoável de se pensar, já que se você analisar somente aquele agente inicial, você vai conseguir observar que o objeto está parando, está tendendo a parar. Você pega, faz um agente inicial, faz uma força em um objeto, ele vai, uma bolinha, por exemplo, você empurra uma bola numa mesa, ela vai percorrer essa mesa até o momento em que ela vai parar. E os pensadores observaram isso. Só que eles não consideravam forças além daquela inicial, como, por exemplo, a força de atrito, a força de contato com a mesa, a força em relação à Terra, que é a força peso. Eles desconsideravam essas forças porque eles não tinham conhecimento dela. E com o advento de Newton, desenvolveu-se, por exemplo, que a gente vai falar agora, sobre a primeira lei de Newton. A bibliografia que eu estou usando é o livro do Halliday, Os Fundamentos da Física, e o volume 1, que é o de Mecânica. E, bom, qual a definição que ele dá da primeira lei de Newton? Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Em outras palavras, um corpo em movimento permanecerá em movimento constante se nenhuma força uma força externa atuar sobre ele. Ou um corpo em repouso permanecerá em repouso se nenhuma força uma força externa atuar sobre ele. A gente pode citar, por exemplo, o caso da bolinha, que a gente falou no primeiro momento. Você tem um objeto, a gente deu o exemplo da bolinha, e ela está em cima de uma superfície, uma mesa. E você deu um leve empurrãozinho nela. Ela vai rolar essa mesa e ela vai parar. Por que ela parou? Por causa que faltou força? Não. Quando você dá aquele primeiro empurrão, existe a força inicial que vai colocá-la em movimento, e depois que ela está em movimento, caso não existisse nenhuma força, estivesse no espaço, por exemplo, que não tem atrito, essas coisas, ela iria continuar com essa velocidade constante infinitamente. Contudo, como ela está na superfície, ela está na Terra, ela sofre influência da força em relação à Terra, que é a força peso. Como ela está em contato com alguma superfície, ela sofre influência da força de contato. E nessa superfície também vai existir uma força chamada força de atrito, que é uma força que, nesse caso, como está fazendo ela parar, é uma força contrária ao movimento, o que está fazendo ela diminuir a velocidade até atingir a velocidade igual a zero. Então, a gente pode ver que, basicamente, é isso que a primeira lei de Newton diz. Que um corpo, se ele entrou em movimento, se ele sofreu influência de forças externas, ele vai estar mudando sua aceleração. Contudo, se sua aceleração for igual a zero, então a velocidade dele vai ser sempre constante. A segunda lei de Newton, traz uma relação mais matemática. Ela diz que a força resultante de um corpo é o produto entre a massa pela aceleração. Bom, lá em cinemática foi visto que é a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo em que houve essa variação, em que decorreu esta mudança. E
a força resultante, ela é a somatória de todas as forças que existem nesse sistema. Agora, definir massa que é o complicado. Não existe uma definição tão formal do que é massa. Agora, a gente pode dizer que a massa é a relação entre a força que está agindo sobre um corpo e a aceleração que este tem ao você fazer essa força. Corpos de massas diferentes vão exigir forças diferentes para obterem a mesma aceleração. Um objeto, por exemplo, de massa M1 igual a 4 kg, para ter uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, se a gente aplicar na equação, a gente tem que a força resultante necessária é de 80 newtons, que a gente entra num ponto importante. Newton é a unidade de medida no Sistema Internacional para Forças, que é quilograma metro por segundo ao quadrado. Agora, se você pegar um corpo de massa M2 com 5 kg, para obter a mesma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado, a força resultante necessária para que ele tenha essa aceleração é de 100 newtons. Então essa é a importância da massa. A massa que vai relacionar, que vai fazer corpos de massas diferentes vão exigir forças diferentes para obterem a mesma aceleração. Agora a gente vai retomar um pouco para a primeira lei de Newton. Como a gente já viu que a segunda lei de Newton, que a força resultante é o produto entre a massa pela aceleração, a gente vai fazer uma comparação. A gente viu na primeira lei de Newton que um corpo em repouso, ou com velocidade constante, ele está no chamado inércia. E como ele está na inércia, a sua aceleração é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, a gente não precisa acreditar, a gente pode provar isso. Quais são as duas formas de um corpo estar em inércia? Uma é a velocidade constante. A gente vai escrever como V const, para reduzir o espaço. E a outra é em repouso. Bom, se a velocidade é constante, quer dizer que a velocidade inicial é igual à velocidade final. E se o corpo está em repouso, quer dizer que a velocidade inicial é igual a zero e a velocidade final é igual a zero. O que a gente retoma, velocidade inicial igual a velocidade final. Agora vamos relacionar aqui a velocidade constante. A gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo em que essa mudança ocorre da velocidade. Então, Vf menos Vi sobre ΔT, vamos falar assim. Como velocidade inicial é igual à velocidade final, então essa relação aqui é igual a zero. O que faz com que a aceleração seja igual a zero. Logo, a força resultante, quando a velocidade é constante, é igual a zero. Aí a gente vem para o repouso. Se um corpo está em repouso, como já falado, a velocidade inicial é zero e a velocidade final também, porque ele está parado. Então, novamente, a gente encontra, fazendo essa mesma relação matemática,
que a aceleração é igual a zero, colocando na equação, na fórmula de força resultante, na segunda lei de Newton, encontra que a força resultante é igual a zero. Então, basicamente, a gente pode escrever a primeira lei de Newton como sendo que um corpo, quando ele está em inércia, o somatório de todas as forças é igual a zero. Ou seja, a força resultante de um corpo em inércia é igual a zero. Bom, a gente já falou sobre a primeira lei de Newton e sobre a segunda lei de Newton. Chegou a hora de falar sobre a terceira lei de Newton. E, bom, o que é que a terceira lei fala? Segundo Halliday, ele escreve da seguinte forma: quando dois corpos interagem, as forças que cada um exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. O que acontece? Se eu estou apoiado na parede, a força que meu braço faz sobre a parede é a mesma força que a parede faz sobre o meu braço. Se eu estou puxando um objeto por alguma corda, a força de tração que eu faço na corda é a mesma que a corda está fazendo no objeto. Essa é o que a terceira lei de Newton diz. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade e sentidos opostos. Depois de falar sobre as leis de Newton, é importante falar sobre algumas forças que elas constantemente aparecem e são de grande importância. A primeira é a força-peso e, bom, ela é uma força de interação com a Terra. O que acontece? Em algumas bibliografias escrevem como sendo um P. E, bom, a gente viu na segunda lei de Newton que a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. Agora, quando foi estudado em cinemática, que você soltava um objeto em repouso, ele sofria influência de uma aceleração, que era relacionada à Terra. E essa aceleração era chamada aceleração da gravidade. Então, se a força-peso é a força de interação com a Terra, ela sofre a aceleração que vai ser atribuída é a aceleração gravitacional. Então, a força-peso ela acaba sendo o produto entre a massa pela aceleração da gravidade, aceleração gravitacional do meio. Aqui no nosso exemplo, a gente vai atribuir um vetor para a força-peso. No bloco 1, como ele aponta para o centro da Terra, a força-peso aponta para o centro da Terra, então a gente vai colocar a força-peso apontando para o centro da Terra, para baixo. E no bloco 2, aqui a gente vai colocar P1, que é o peso do bloco 1. P2 paralelo a P1, porque ambos apontam para o mesmo local, tem o mesmo sentido. E aqui a gente vai chamar de P2. Depois da força-peso, é importante falar agora sobre a força de contato. O que é a força de contato? Bom, o próprio nome já diz, ela é uma força que está atribuída ao contato do objeto com a superfície, com alguma superfície que ele esteja em contato. A gente pode ver aqui que o bloco 1 está em contato com o solo, com essa superfície aqui, superfície qualquer. E por ele tem uma força de contato, que a gente vai apontar para cima e chamar de normal. Bom, a gente pode ver aqui que, de acordo como a gente viu na terceira lei de Newton, que quando eu dei o exemplo de minha mão apoiada na parede, a mesma força que meu braço fazia na parede, a parede fazia sobre o meu braço, a gente pode ver aqui. O bloco não faz sentido nenhum ele subir. E também não faz sentido nenhum ele entrar na superfície. O que a gente pode ver é que a força de contato, ela acaba sendo a força que é contrária à força-peso. Ela acaba sendo a força de reação.
Então, por ele não estar nem subindo nem descendo, a gente diz que a normal aqui, nesse caso, chamada de N, como só existe uma, N é igual a P1. Agora vamos olhar para o bloco 2. No bloco 2, ele não tem contato com nenhuma superfície. A única coisa que ele tem é essa corda, que a gente vai falar mais adiante, que é a força de tração. Mas ele não está em contato com nenhuma superfície. Então ele não possui força de contato. Agora vem a força de tração. A força de tração, ela leva esse nome porque ela provoca ela traciona alguma coisa, ela puxa. E é importante que a força de tração, ela sempre aponta para o centro do objeto que está provocando isso. No caso da corda, a força de tração, ela sai do bloco, por exemplo, o bloco 2. Ela sai do bloco 2 e aponta para o centro da corda. No caso do bloco 1, ela sai e aponta para o centro da corda. Ela sempre vai ter esse sentido. Por exemplo, se no caso de um sistema diferente, tem um bloco aqui e outro bloco aqui. Eles estão ligados por uma barra de ferro. E pede para saber pede qual o sentido da tração. A tração vai sair de ambos os blocos e apontando para o centro. E é importante que isso está diretamente ligado à terceira lei de Newton. Por quê? Assim como a normal era uma força que respondia ao contato, uma força de resposta, a tração ela também é uma força de resposta. A mesma força que a corda está fazendo aqui nesse bloco, o bloco também faz na corda. E se o bloco também faz na corda, quer dizer que como a tração puxa, o bloco também puxa a corda. E se o bloco 1 está puxando essa corda, ele está puxando a mesma corda que está ligada ao bloco 2. Então ele também vai sofrer essa tração. É importante lembrar, que foi isso que eu esqueci de comentar, mas que a normal, que é a força de contato, ela sempre vai fazer um ângulo de π sobre 2 radianos em relação à superfície de contato. Ou em graus, 90 graus, com a superfície que ele está em contato. Aqui eu trouxe um exercício, que é apenas para exercitar um pouco. E aqui, considere que os blocos estão em repouso. Ok, então já relaciona a primeira lei de Newton. Os blocos estão em repouso. Qual é a equação que representa a força resultante do bloco 1 em função de P2? Bom, aqui a gente tem que... Vamos primeiro olhar para o bloco 1. Na vertical, a gente tem a normal se opondo ao peso. E temos P1. P1 ele aponta para o centro da Terra. Então ele está fazendo aqui 90 graus com a superfície. Aqui nós não temos um plano inclinado, temos um plano horizontal, então ele está fazendo 90 graus com a superfície. A gente tem também que a normal, como já dito, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus também com a superfície em que ela está em contato. Logo, eles têm a mesma intensidade, visto que a normal está sendo uma força de resposta ao peso, que a gente consegue observar aqui. Então a gente tem que N é igual a P1. Logo, elas se anulam. Então a gente vai considerar agora as forças que atuam na horizontal. E a gente tem a tração sendo a única força no bloco 1. Logo, a tração é a força resultante do bloco 1. Contudo, a questão pede que coloque em função de P2.
Então a gente vai olhar para o bloco 2 agora. É possível ver que as únicas forças que atuam no bloco 2 são forças verticais, que é a força peso e a força de tração. Então, como o bloco está em repouso, significa que a força resultante não é a somatória de todas as forças. P2 mais a tração é igual à força resultante de 2, do bloco 2. Só que foi dito que ele está em repouso. Então isso aqui vai ser zero. Logo, P2 mais T é igual a zero. Embora isso esteja correto, não, a gente aqui está em notação de vetores. E a gente não quer assim, então vamos modificar. A gente tem que tirar o módulo agora. P2, imaginando o sentido do movimento como sendo positivo para baixo, a gente tem que P2 é maior que zero e T é negativo. Logo, P2 mais menos T é igual a zero. E aqui a gente pode dizer que P2 é igual a T. Então, como ele quer a força resultante do bloco 1, a gente tem como aqui P2 é igual a T, e a gente encontrou que a força resultante de 1 é igual a T. Logo, portanto, aqui, a força resultante do bloco 1 é igual a P2. Também sobre a força de atrito. O que é a força de atrito? Ela é uma força que está se opondo ao movimento e está ali. Algumas das vezes ela vai dificultar o movimento, mas na grande maioria das vezes ela existe para nos ajudar, como ao caminhar, para o carro fazer uma curva, uma moto fazer uma curva. O atrito ele está ali para nos ajudar em 90% das vezes, fazendo uma brincadeira com porcentagem. Agora, para explicar a força de atrito. Bom, a força de atrito você consegue encontrar ela fazendo o produto entre o coeficiente de atrito e a força de contato. Agora, o que é o coeficiente de atrito? A força de contato a gente já viu. O coeficiente de atrito ele vai representar a oposição entre duas superfícies. Ele é adimensional, então ele não tem medida, como o quilograma, como o metro por segundo, ele não tem nenhuma medida, ele é adimensional. Agora, vamos olhar para essa relação aqui do produto entre o coeficiente de atrito e a força de contato. Veja que é bem lógico você perceber o porquê da força de contato. O coeficiente de atrito é um coeficiente que vai servir para relacionar ali. Agora, a força de contato, observe que se você tem, aqui nesse exemplo, existe um bloco em cima de uma superfície. Perceba que se ele só está lá colocado de leve, imagine aqui tem como se fosse um zoom, tivesse dado na imagem, e no bloco ele tem algumas arranhaduras, algumas coisinhas mal feitas que ele vai se encaixar nessas arranhaduras do solo também. E perceba que se o bloco, imagine que essa mão é o bloco e essa é o solo. Se o bloco ele é colocado levemente, então essas arranhaduras elas vão se encaixar, mas nem tanto. Então vai haver a movimentação com dificuldade, embora nem tanta. Agora, se o bloco ele chega a ser um pouco mais pesado, as arranhaduras vão se encaixar cada vez mais. E vai dificultar ainda mais a movimentação.
ou seja, a força de atrito ela vai aumentar. Então, basicamente, a força de atrito é isso. No exercício, ele dá as informações dizendo que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, a aceleração do bloco. A tração é de 5 newtons. Ele diz que a massa do bloco é 2 kg. O delta, que é o vetor tração, ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. E ele diz também que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E pede o coeficiente de atrito. Bom, trazendo esse bloco, o sistema para cá e desenhando todas as forças, temos que a força peso, apontando para o centro da Terra, a normal de contato, se opondo à força peso, a força de atrito, contrária ao movimento, a força de tração, que ela foi decomposta. Como a força ela é escrita em forma de vetores, então eu posso decompor. Decompus na vertical como sendo a componente, na horizontal como sendo a componente x e na vertical como sendo a componente y da tração. Ao decompor, como se sabe que vetores eles podem ser movimentados desde que mantenham o sentido e o módulo. Fiz isso, foi feito isso e foi visto que formou um triângulo retângulo. Com isso, faz as relações trigonométricas e encontra que a componente x ela é igual a 5, que é o valor da tração, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 30. E a componente vertical, o TY, igual a 5 vezes o seno de 30. Após isso, foi feita a soma, a força resultante. Foi calculada a força resultante. Como a força resultante já se sabe que é o somatório de todas as forças que há no sistema, foi feito o somatório de todas as forças na vertical. Foi feito o somatório de todas as forças na vertical. E foi encontrada a força resultante na vertical. Na horizontal. Como sendo a componente da tração na horizontal, Tx, mais a força de atrito sendo igual à força resultante. Após fazer isso, vemos que está em notação vetorial. Ao tirar os módulos, é encontrado que, adotando o sentido positivo para o sentido do movimento, como sendo daqui para lá, então temos que Tx ele tem um valor positivo e a força de atrito um valor negativo. Portanto, Tx menos força de atrito é igual à força resultante. Assim, substituindo os valores, encontramos que 5 vezes cosseno de 30 menos a força de atrito é igual a 4. Por quê? Porque a força resultante não é a massa vezes a aceleração. A massa é 2 e a aceleração também. Logo, a força resultante é igual a 4 newtons. Com isso, ao isolar a força de atrito da equação, encontramos que a força de atrito é igual a 5 vezes o cosseno de 30 menos 4 newtons. Bom, após ter relacionado as forças na componente horizontal e encontrado a força de atrito, ele pede o coeficiente de atrito. Então, para isso, na hora de calcular a força de atrito, vai precisar da normal, a força de contato. Para isso, vamos relacionar as componentes na vertical. A normal mais o peso mais a componente y da força de tração. Como não há nenhum movimento na vertical, então a força resultante é igual a zero. A soma de todas as forças é igual a zero. Após tirarmos o módulo, temos que, adotando o sentido positivo
para cima, só como relação mesmo, temos que a normal menos o peso mais TY é igual a zero. Isolando a normal, temos que a normal é igual ao peso menos a força de tração a componente Y da força de tração. Ao substituir os valores, o peso, como visto, é o produto entre a massa vezes a aceleração da gravidade, o qual o exercício já deu como sendo a massa 2 e a aceleração da gravidade 10. Temos que o peso é 20 newtons. E a componente Y é 5 vezes seno de 30. Como o seno de 30 é igual a 1 meio, temos que é tal que 5 vezes seno de 30 é igual a 5 meios. Logo, a normal é 35 meios newton. Assim, substituindo os valores, relacionamos a normal, substituindo ela na equação de força de atrito. Assim como a força de atrito é μ vezes a normal, temos que 5 vezes cosseno de 30 menos 4 é igual a μ, o coeficiente de atrito, vezes 35 meios. Logo, isolando o coeficiente de atrito, temos que ele é igual ao cosseno de 30 graus vezes 10 menos 8 dividido por 35. Assim, temos que o coeficiente de atrito é aproximadamente 18 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o plano inclinado ele é toda superfície que não seja horizontal. Ele tem alguma inclinação. Nesse caso, eu trouxe para demonstrar uma superfície aqui, ela tem essa inclinação θ, e no topo dela tem uma roldana. Essa roldana ela está ligando o bloco A ao bloco B por meio de uma corda que está passando por essa roldana. E bom, o bloco A está sobre o plano inclinado e o bloco B está suspenso. Agora a gente vai resolver um exercício para ver como lidar com as forças em um plano inclinado. No exercício de plano inclinado, a gente tem que ele nos dá o plano inclinado e nos dá as informações contidas nele. A massa, ele diz que a massa do bloco A é 10 kg, o coeficiente de atrito é 1/3, a inclinação do plano é π sobre 3 radianos, a aceleração da gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a aceleração do bloco A igual a zero, ou seja, o bloco está em repouso. E ele pede a tração na corda que está sobre o bloco A até a parede. E, bom, primeiro a gente vai descobrir qual que é o peso do bloco A. Peso de A é a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, tem 10 vezes 10 igual a 100 newtons. Assim a gente vai pegar outro valor que é a FAT, a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, 1/3, vezes a força de contato, a normal. Como a gente não sabe a normal ainda, então a gente deixa 1/3 da normal. E a gente passa para o próximo passo. Se você observar bem, pegamos o plano inclinado aqui, levamos para cá. Com isso, a gente ainda decompôs o peso do bloco em duas componentes. Assim como fizemos no exercício anterior, a componente Y para vertical e a componente X para horizontal. Movimentamos e montamos um triângulo retângulo. Assim, é visto que a componente X do peso ela é paralela ao lado AC do plano inclinado. A componente PA, que é o peso do bloco A, ela é paralela ao lado CB
do plano inclinado. Assim, a gente tem que ambos são um triângulo, formam um triângulo retângulo. E por semelhança de triângulos, que isso vem da matemática, a gente tem que beta, que é esse ângulo entre PA e a componente Y, que é aqui, ele fica localizado aqui, ele é igual ao ângulo θ do plano inclinado. Sendo assim, a gente faz o seguinte estudo. A componente x ela é igual por trigonometria. A gente tem que a componente x do peso ela é igual ao peso do bloco vezes o seno do ângulo, o seno de θ. A componente y ela é o peso do bloco vezes o cosseno da inclinação do plano. Novamente a gente vem para a força resultante, que é o somatório de todas as forças. A força de atrito mais o peso, todas as componentes da horizontal. É a força de atrito mais a componente x do peso mais a tração. É igual a zero, visto que a força resultante é zero. O bloco está parado, está em repouso. Assim, a gente tira o módulo novamente e após isso foi isolado a tração. Então, tração acaba sendo igual ao peso da componente x do peso mais a força de atrito. Assim, substituindo os valores que encontramos aqui para a componente x, temos que a tração é igual ao peso vezes o seno de π sobre 3, mais a força de atrito, que a gente tem como sendo a normal dividido por 3. Aqui a gente, como não sabe a normal, é o único valor que falta, a gente encontra, dado que fazendo a relação com as componentes na vertical. Então temos que a normal é igual ao componente y do peso do bloco, que é exatamente 100 vezes cosseno de π sobre 3, que é o peso do bloco vezes cosseno do ângulo do plano inclinado. E como a gente já tem encontrado aqui, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade igual a 100. Logo, a normal, a força de contato, ela é igual a 50 newtons. Assim, a gente substitui a força de contato na equação da tração, que a gente já tinha isolado, e encontra que a tração é igual a 100 vezes o seno de π sobre 3 mais 50 terços. Fazendo a continha, a gente encontra que a tração é aproximadamente 102 newtons. Eu peguei um exercício do Fundamentos da Física e a gente vai ler para poder resolvê-lo. Bom, em um cabo de guerra bidimensional, Alexandre, Bárbara e Carlos puxam horizontalmente um pneu de automóvel nas orientações mostradas na vista superior da figura que eu vou colocar logo em seguida. Apesar dos esforços da trinca, o pneu permanece no mesmo lugar. Alexandre puxa com uma força FA de módulo 220 newtons e Carlos puxa com uma força FC de módulo 170 newtons. Observe que a orientação de FC não é dada. Qual é o módulo da força FB exercida por Bárbara? Bom, a figura é essa. Tem três mãos, né? Uma de Alexandre, Carlos e Bárbara. E como o exercício pede a intensidade da força de Bárbara, então a gente tem que encontrar, tem que encontrar de acordo com fazendo as relações e sabendo que o sistema está em equilíbrio. Logo, a força resultante é zero. Pela força resultante ser zero, o somatório tem que resultar igual a zero. Logo, a gente vai descobrir as componentes. A componente
x aqui, que eu subdividi aqui, né? A componente x de C, ela tem que ser igual à componente x de Alexandre. O somatório das componentes y tem que resultar igual a zero. Logo, a componente y de Carlos mais a componente y de Alexandre tem que ser igual à a força total de Bárbara. Assim, a gente vai decompor cada força, nesse caso a de Alexandre e a de Carlos, e para isso a gente precisa primeiro saber qual o ângulo aqui fica aqui nesse espaço. Porque sabendo isto, a gente consegue fazer as relações. Logo, se a meia circunferência é 180 graus, e sabendo que este espaço é de 137 graus, basta subtrair 137 de 180 e encontrar 43, que é o espaço localizado aqui. Assim, trazendo para o diagrama menor, temos que 43 é o ângulo entre o eixo vertical e a componente de Alexandre. Assim, decompondo cada força, a gente tem que, por trigonometria, a componente y da força de Alexandre é cosseno de 43 vezes 220, que é o módulo da força exercida por ele. Encontrando que a componente y é aproximadamente 160 newtons. Fazendo a mesma coisa por trigonometria para a componente x, a componente horizontal de Alexandre, a gente encontra que esta tem o valor de aproximadamente 150 newtons. Assim, a gente vem fazer a mesma coisa para a componente C. Decompõe a força de Carlos e encontra a força do eixo horizontal. E ela é tal que, de acordo por trigonometria, a gente encontra seno de θ vezes 70, que é o módulo da componente de Carlos. Agora, sabendo que o somatório, voltando àquele ponto, que a resultante é zero, então o somatório das componentes horizontais tem que ser igual a zero. Logo, a componente horizontal de Carlos e temos aqui a componente horizontal de Alexandre, podemos ver que elas têm que se anular, logo elas têm que ser iguais. Assim, fx de C é igual a fx de A, que a componente x de Carlos tem que ser igual à componente x de Alexandre. Logo, 150 é igual a seno de θ vezes 170. Isolando o seno de θ, a gente encontra que seno de θ é igual a 0,88. Fazendo o arcosseno de 0,88 sendo igual a θ, a gente encontra o valor de θ, que é aproximadamente 62 graus. Assim, a gente substitui na componente vertical de Carlos e encontra que cosseno de 62 graus vezes 170 é aproximadamente 80 newtons. Bom, depois de encontrado os valores da componente horizontal, ou melhor, da componente vertical de Carlos e a componente vertical de Alexandre, a gente precisa agora encontrar a força de Bárbara, que é o que o exercício pede. Assim, como o sistema está em repouso, temos que a força resultante ela é igual a zero. Logo, a soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Sendo assim, como a gente já fez a relação para a componente horizontal, vamos fazer agora para a componente vertical. Logo, a força da componente vertical de Alexandre mais a componente vertical de Carlos mais a força de Bárbara tem que dar igual a zero.
Novamente, isso aqui se trata de uma soma vetorial. Sendo assim, a gente vai tirar os módulos e em relacionar o sentido. Adotando como sentido positivo para cima, a gente tem que a componente de Alexandre é positiva e a de Carlos também, enquanto a de Bárbara é negativa. Assim, temos essa relação, isolando a força de Bárbara, a gente encontra que a força de Bárbara é igual à força a componente vertical de Alexandre mais a componente vertical de Carlos, e substituindo os valores que a gente encontrou aproximados, a gente encontra que a força de Bárbara é aproximadamente 240 newtons. Essa é a resposta do exercício.